Bom dia, primeiro ano, tudo certinho com vocês? Hoje a gente vai começar um assunto novo que a gente chama de íons. A gente até viu essa palavra na avaliação anterior, só que agora a gente vai explicar um pouquinho mais sobre ela, tá? Então, o que vocês vão fazer lá no caderno de hoje de vocês? Vocês vão escrever aula online 13, a data de hoje, escrever conteúdo íons e escrevendo um resuminho sobre o que eu estou apresentando aqui na aula para vocês. Primeiro, vocês vão assistir esse vídeo com a explicação, depois revisar os slides que vão estar anexados aqui no Classroom e, por último, responder as questões que estão aqui no final desses slides, no caderno, e enviar uma foto da resolução. Então, nessa foto da resolução aqui, eu vou ver o resumo que vocês fizeram sobre o que eu estou explicando e os exercícios ali no final, beleza? Então, antes de começar a ver de fato os íons, vamos revisar umas coisas que a gente já tinha visto antes. Então, lembra que dentro do átomo a gente tem duas partículas que possuem cargas. Nós temos os prótons e os elétrons. Lembrando que os prótons são as cargas positivas e os elétrons são as cargas negativas. Aí, dependendo das quantidades que eles aparecem lá naquele átomo, a gente pode classificar ele como neutro ou como sendo um íon. Neutro é quando o número de elétrons e de prótons ele está igual. Então, por exemplo, se ele tem 2 prótons e 2 elétrons, ele tem duas cargas positivas e duas cargas negativas. Então, uma vai estar anulando a outra. Então, no final, o valor da carga ali vai ser nulo, vai ser zero. Então, por isso que a gente diz que ele está neutro. Agora, um íon é exatamente o contrário. É quando o número de elétrons e de prótons ele está diferente naquele átomo. Então, por exemplo, se eu tenho 2 prótons e um elétron naquele átomo, ele tem duas cargas positivas e uma carga negativa. Esses valores não estão iguais. Então, quando eu fizer a continha ali, não vai dar zero o valor da carga, ele vai dar um número. Então, por isso que a gente chama de íon. E quando é que a gente vai ter um íon? Quando o elemento, o átomo, ele perder ou receber elétrons. Lembra que a gente não pode mexer na quantidade de prótons. Por que a gente não mexe na quantidade de prótons? Porque lembra que o próton é o número atômico daquele elemento, é o que identifica ele. Se eu mudar a quantidade de prótons, eu vou estar mudando aquele elemento químico, então a gente não pode mexer ali. Então a gente sempre vai mexer na quantidade de elétron. O átomo ou ele pode receber ou ele pode perder elétrons. Agora, vamos ver certinho a classificação de íons. Nós temos dois tipos. Nós temos os cátions e nós temos os ânions. Cátion é quando o íon possui carga positiva. Então, eu vou fazer a continha e lá no final, aquele íon vai ter carga positiva no final. E o ânion é quando ele tiver carga negativa. Mas como assim? Como é que eu vou descobrir se ele possui carga positiva ou carga negativa? A gente vai analisar. Então, cátion, ele possui carga positiva. Então, por isso que eu coloquei um positivo aqui. Quando ele é um cátion, ele possui mais prótons do que elétrons. Então, o que acontece com ele? Ele vai possuir mais cargas positivas do que cargas negativas. Então, quantidade de próton é maior do que de elétrons. Então, por isso que ele tem mais cargas positivas lá no final. Então, por exemplo, aqui, o berílio, então o átomo de berílio que perdeu 2 elétrons. Primeira coisa que você vai ter que fazer é procurar o berílio na tabela periódica e descobrir o número atômico dele. Então, eu descobri que o número atômico dele é 4. Se eu sei que o número atômico dele é aquele ali, então significa que ele tem 4 prótons, 4 cargas positivas lá no átomo. Então, por isso que eu coloquei esses 4 positivos aqui embaixo. Então, 1, 2, 3, 4, porque ele tem 4 cargas positivas. Agora, se ele estivesse neutro, ele teria 4 elétrons, certo? Mas o que aconteceu com ele? Ele perdeu 2 elétrons. Se quando ele estava neutro, ele possuía 4 elétrons, ele perdeu 2, então fazendo a continha, 4 menos 2, agora ele passou a possuir apenas 2 elétrons. Então, por isso que eu coloquei só 2 sinaizinhos de negativo aqui. Então, 4 sinais de positivos, porque ele possui 4 prótons, e 2 cargas negativas, aqui 2 sinais de negativos, porque agora ele só tem 2 elétrons. Agora, vamos fazer o seguinte aqui. Esse negativo aqui vai ser anulado com esse positivo, e esse outro negativo vai ser anulado com esse outro positivo aqui.
Aqui aparece mais uma carga negativa para a gente conseguir anular essas duas aqui? Não aparece, certo? Porque ele só tem 2 elétrons. Então, a carga no final dele ficou positiva, porque ele tem cargas positivas que não estão sendo anuladas, certo? Agora, o que acontece com o ânion? O ânion ele possui carga negativa. Quando é que ele vai ter carga negativa? Quando lá no final da continha a gente vê que ele possui mais cargas negativas. Então, ele tem cargas negativas que não estão sendo anuladas. Quando que isso acontece? Quando a quantidade de elétron é maior do que o número de prótons. Então, nesse caso aqui, o ânion ele vai receber elétrons e não perder como acontecia ali no cátion. Então, no exemplo aqui, flúor que recebeu um elétron. Primeira coisa que a gente precisa fazer é procurar o flúor na tabela periódica. O número atômico dele é 9. Se o número atômico é 9, significa que ele tem 9 prótons e 9 cargas positivas. Então, por isso que aqui aparecem 9 positivos aqui, tá? Porque ele tem 9 cargas positivas. Agora, pensando se ele estivesse neutro, a quantidade de prótons e de elétrons deveria ser igual. Então, se ele estivesse neutro, ele teria 9 elétrons. Só que não é isso que aconteceu com ele, porque ó, no exercício está dizendo que ele recebeu um elétron. Se ele recebeu um elétron e ele tinha 9 antes, então 9 mais 1, agora ele tem 10 elétrons. Então, por isso que eu desenhei aqui 10 cargas negativas. Agora, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ali com o cátion, que a gente foi anulando as cargas para ver qual vai ser a carga final dele. Então, eu vou anular esse positivo com esse negativo, positivo com negativo, positivo com negativo, positivo, negativo, e assim vai. Positivo, negativo, positivo com o negativo aqui, positivo com o negativo, positivo, negativo, o último positivo com o negativo aqui. Tem mais alguma carga positiva desse lado aqui, mais algum próton para conseguir anular esse elétron aqui? Não tem mais nada. Então, aqui o átomo ele não está mais neutro, ele tem uma carga negativa a mais. Quando ele possui mais cargas negativas, ele é o ânion, certo? Agora, o que vocês vão fazer lá no caderno e depois me enviar a foto? Vocês vão classificar esses elementos aqui, esses átomos, em cátion ou ânion. Então, por exemplo, átomo de oxigênio que recebeu 2 elétrons. Então, vocês vão fazer o mesmo esquema que a gente fez aqui nos exemplos. Então, se ele recebeu, ele é uma coisa. Se ele perdeu, ele é outra coisa, certo? Então, é isso a aula de hoje. Me desculpa pelo barulho externo aqui, porque eles estão fazendo reforma aqui no prédio. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, já sabem, entre em contato comigo. Beijos e até a próxima!